Quem me acompanha há um tempo aqui no canal sabe que eu sempre tive toda a minha carteira de investimentos exposta somente aqui no Brasil. E de uns tempos para cá eu decidi diversificar parte do meu patrimônio no exterior. Por quais motivos eu tomei essa decisão? Eu listei aqui 11 pontos que eu observei, analisei e decidi começar a investir lá fora, e é desses pontos que eu vou conversar com você hoje nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é ajudar você, investidor. Olha só, então eu sempre investi somente no Brasil, né? E de um tempo para cá eu decidi diversificar parte da minha renda lá no exterior. E não foi à toa que eu fiz isso, é claro que foi baseado em muito estudo, pesquisa, foi sentindo que era necessário diversificar uma parte lá fora. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui os 11 pontos que eu avaliei criteriosamente para que eu conseguisse aí tomar essa decisão, e eu vou fazer você refletir. Depois desse vídeo você mesmo vai tomar a decisão se você também vai diversificar parte do seu patrimônio lá fora ou se ainda para você cabe deixar tudo aqui no Brasil. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que também estão com dificuldades em decidir se deixa seu patrimônio todo no Brasil ou se diversifica lá fora. Bom, vamos para a tela que eu quero listar esses pontos aqui com vocês. Então, olha só, gente, para facilitar, inclusive eu criei uma tabelinha aqui, eu vou colocando os tópicos aqui e a gente vai ticando se deixa só no Brasil ou se resolve diversificar. Depois eu posso até compartilhar isso aqui com vocês, deixo o link aqui na descrição para vocês baixarem essa tabelinha. Dependendo da pontuação, aquele que tiver mais peso, vocês acabam decidindo se deixam no Brasil ou no exterior. Então, para começar, o primeiro item que eu coloco aqui como questão de análise é o tamanho do patrimônio. Bom, quando você está começando o seu patrimônio, é mais fácil você deixar tudo em poucas empresas, em uma só economia, é mais fácil você deixar em um só país. Por quê? Porque um patrimônio inicial é menos risco de perda caso alguma coisa dê errado. Agora, quanto mais cresce o seu patrimônio, mais você vai sentindo a necessidade de diversificação. Eu sempre digo para vocês, na questão do gerenciamento de risco, por exemplo, que você deve limitar um ativo na sua carteira até o ponto que ele te deixa desconfortável, né? Então, por exemplo, você se sente confortável em ter lá 10% do seu patrimônio em Ambev, por exemplo? Não, Leandro, eu acho que é muito. Se eu tenho 1 milhão, 100 mil, então você deixe 5%. Você tem que se sentir confortável com seus investimentos, eles não podem tirar do seu sono. E isso acontece quando o patrimônio da gente começa a crescer. Então, quando você está com um patrimônio inicial, talvez você se sinta muito confortável em diversificar em empresas brasileiras. Agora, a partir do momento que o seu patrimônio começa a ganhar mais volume, pode ser que você comece a sentir um certo desconforto em ter todo esse seu patrimônio em um único país. E isso foi o que começou a acontecer comigo, né? Eu já invisto há um tempo, então eu atingi um patrimônio considerável e esse meu patrimônio começa a me deixar desconfortável em ter tudo aqui dentro do Brasil. Então foi esse o primeiro motivo que eu comecei a cogitar investir lá fora, beleza? Então, nesse ponto aqui eu vou colocar como diversificar. Vamos para o segundo tópico que eu analisei: experiência como investidor. Olha só, se você está começando a investir agora, você não sabe nem gerenciar uma carteira de investimentos e fazer uma seleção de ativos aqui no Brasil, né? Você ainda tem dificuldades para escolher ações, fundos imobiliários, a parte de renda fixa aqui no Brasil? Então, eu acho que não é o momento para você ir lá para fora ainda. É necessário primeiro que você tenha experiência em fazer a gestão do seu portfólio, você tenha facilidade em selecionar os ativos e você esteja muito bem seguro com a sua carteira aqui no Brasil. Agora sim é momento de você dar um passo a mais e começar a selecionar alguns ativos lá fora. Então, o segundo ponto é a experiência como investidor. Qual é a sua experiência? Se você ainda tem dificuldades de fazer essa gestão no Brasil, aqui na nossa pergunta, né, ficar só no Brasil ou diversificar, eu recomendo que você deixe só no Brasil. Como eu já sou um investidor experiente aqui no Brasil, para mim é muito mais fácil conseguir selecionar ativos lá fora, buscar um investimento lá fora. Então, eu posso colocar como sim, posso diversificar nesse ponto também. Vamos para o terceiro item. O terceiro item é vivência com os ativos. Como assim? Quando você vai investir numa empresa brasileira,
é mais fácil você entender aquele negócio. Por quê? Porque você conhece os hábitos de consumo do brasileiro, muitas vezes você já consumiu um produto daquela empresa na qual você está investindo, então fica muito mais fácil você entender. E as empresas lá de fora, a gente costuma ter menos vivência, né? Porém, o que tem acontecido nos últimos anos é uma questão de uma globalização aí, e se você for analisar, quando você começar a estudar os ativos que tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que muitas empresas a gente já consome aqui. Então, por exemplo, a Coca-Cola é uma empresa que está muito presente no nosso cotidiano há anos, né? A Microsoft está muito presente, o Google está muito presente, a Apple. Quem que não conhece alguém que utiliza um produto da Apple, um iPhone, que não é fã do iPhone? Você conhece o comportamento de uma pessoa que é fã do iPhone e sabe os motivos pelos quais ela é fã desse aparelho. Então veja que as empresas, tem muitas empresas grandes, boas lá fora, que estão presentes no nosso cotidiano e isso acaba facilitando muito na hora de você entender uma empresa lá de fora. Então, por esse motivo que também me deixou mais tranquilo em diversificar. Se você ainda tem dificuldade em entender, ter uma vivência com os ativos lá de fora, com as empresas lá de fora, então você pode colocar a opção de ficar só no Brasil. Então veja que aqui já está se formando, eu já estou 3-0, né? 3 motivos para investir lá fora e 0 motivos para investir somente no Brasil. Beleza. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto que eu avaliei é a exposição a uma única legislação. A gente sabe que a nossa carteira de investimentos ela está guardada embaixo de uma legislação. Essa legislação ela é bastante favorável para o investimento hoje no Brasil. Então, eu sempre preguei aqui, continuo pregando, que é possível você se aposentar vivendo de ações, vivendo das empresas que você investe, vivendo dos fundos imobiliários que você investe. Por quê? Por uma questão legal de um modelo de distribuição, impostos que as empresas têm que pagar. Então, tudo isso ainda possibilita no Brasil que as empresas sobrevivam e continuem pagando dividendos para nós e tal. A questão da isenção de imposto de dividendos, tudo isso favorece os investimentos no Brasil. Agora, eu posso ter um patrimônio gigante aqui hoje e dá tudo certo, vou viver de renda, vou viver tranquilamente. Porém, eu ainda assim estou exposto a uma única legislação. E eu não sei qual é o político que vai entrar lá no governo daqui a alguns anos e quais são as decisões que eles vão tomar, até porque assim, política ela serve muito mais para atrapalhar do que ajudar, só criam leis para dificultar. Então, começa a ficar desconfortável quando eu uno, por exemplo, ali ó, o item 1, que é o tamanho do patrimônio, ao item 4. Então eu tenho um patrimônio que está ficando um tamanho considerável e tudo isso está exposto a uma única legislação. Isso começa a me deixar desconfortável, porque se um dia essa legislação muda e ela não é mais favorável ao tipo de investimento que a gente pratica, carteira para viver de renda e tal, pode ser que a gente se sinta prejudicado. É claro que no longo prazo tudo se dá jeito, mas se eu tenho uma solução mais imediata para me ajudar a resolver esse problema, caso isso venha acontecer, então já é uma forma de eu me prevenir, não estando exposto a uma única legislação. E quando eu invisto lá fora, eu tenho parte da minha carteira regulada pela legislação daquele outro país e parte da minha carteira regulada pela legislação aqui do Brasil, que é onde está a maior parte dos meus investimentos. Então esse é mais um dos motivos que me fez querer levar parte do meu patrimônio lá para fora. Vamos para o item 5. O item 5, gente, é a exposição a uma única economia. Se eu tenho, mais uma vez, toda a minha carteira aqui no Brasil e de repente esse país não dá mais certo, né? Entra um governo aí que é anti-mercado, destrói as empresas, taxa um monte, afoga as empresas com impostos, afunda a nossa economia. E aí? Como fica se eu tenho todo o meu patrimônio exposto a uma única economia? Então veja que tudo isso eu consigo fazer relação sempre com o item 1, por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar, tamanho do patrimônio. Se o meu patrimônio ainda é pequeno, eu estou começando, tudo bem, eu me sinto bem mais confortável em estar exposto a uma única economia, no caso o Brasil. Agora, quando você começa a atingir um patrimônio um pouco mais considerável, eu começo a me sentir um pouco desconfortável em ter todo o patrimônio aqui exposto somente à economia brasileira, sabendo que tem todo um mundo à nossa volta e que esse mundo todo existe países com economias mais desenvolvidas, mais robustas, mais equilibradas já
do que o Brasil. O Brasil é um país que ainda está para acontecer e eu realmente acredito muito, por isso que grande parte do meu patrimônio está aqui, porque eu realmente acredito que a nossa economia vai dar certo e vai decolar, mas ainda assim eu começo a sentir a necessidade de não estar exposto somente a essa economia, porque se acontecer dessa economia não dar certo, que é uma possibilidade que a gente não pode descartar, eu não estarei com todo o meu patrimônio aqui dentro e eu estarei com parte do meu patrimônio dependendo de uma economia de outra região. Então esse é mais um dos motivos que me fez querer diversificar meu patrimônio no exterior. E aí eu entro agora no sexto ponto. Gente, o sexto ponto é a gestão das empresas. As empresas que existem aqui no Brasil, muitas delas têm parte das suas receitas vinda do exterior. Depende do dólar. Então, só isso já é uma diversificação. Eu tendo na minha carteira empresas que não dependem somente da economia local e também da economia lá de fora, porque exportam muito, né, vendem para outros países, isso já me traz um conforto. E olha só, se eu estou preocupado com a gestão da minha carteira, se eu estou preocupado com a minha economia, com as legislações daqui, tudo isso, você imagina essas empresas grandes, o quanto eles não estudam tudo isso para se prevenir de algumas mudanças que possam prejudicar a empresa. Então, gente, as melhores empresas, elas fazem uma gestão ativa para se proteger dessas possibilidades de dificuldade. Então, empresas que têm parte da receita em dólar, você pega como a WEG, a Tupi, a Vale, Klabin e tantas outras empresas que exportam e têm parte da sua receita vindo lá de fora, eles estão o tempo todo estudando aquele mercado, estudando a questão da variação cambial. Então, essas empresas já fazem isso para você. E esse motivo faz com que eu não precisasse investir lá fora e eu me sinto muito confortável em ter um patrimônio com empresas que olham esses pontos aí aqui no Brasil. Então, esse ponto, gente, eu posso colocar como só Brasil está muito bom, tá? Questão de as empresas já estarem cuidando dessa diversificação para mim, né? Então eu não preciso ter parte do meu patrimônio lá fora por isso. Então veja que se eu for avaliar só esse ponto, é claro que a gente nunca avalia só um ponto para tomar uma decisão, mas se eu for avaliar só esse ponto, não preciso diversificar. As empresas já estão cuidando disso. E isso aqui teve um grande peso para que eu ainda assim deixe a maior parte do meu patrimônio aqui no Brasil. Já vou falar quantos por cento do meu patrimônio eu vou deixar no Brasil num primeiro momento e quantos por cento eu vou deixar lá fora. Segura aí que eu vou falar para você. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aí porque isso aí ajuda bastante e descreva aí no comentário até aqui o que você está achando. Tá mais para investir lá fora ou ficar aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários e vamos continuar esse estudo aqui. Bom, então vamos para o sétimo ponto. O sétimo ponto, gente, é variedade de opções. Apesar de nós termos muitas empresas boas aqui no Brasil, se nós formos fazer uma seleção, pega todas as empresas negociadas no Brasil, fazer uma seleção só daquelas empresas que são top mesmo, que você olha e diz assim, cara, isso aqui tá redondo para colocar na minha carteira. Olha, a gente vai conseguir 10 e no máximo 20 ali, que sejam top mesmo. Tanto que a maioria dos investidores no Brasil tem carteiras parecidas, aqueles que prezam por empresas de qualidade, né? Então nós não temos muitas opções e quando a economia ela apresenta maiores dificuldades, quando a gente tem recessão econômica, como a crise que a gente está entrando agora, fica ainda mais difícil fazer seleção de boas empresas, porque até mesmo aquelas que eram top acabam tendo a sua qualidade muitas vezes reduzida por conta de uma recessão econômica. Então aqui as opções elas não são tantas assim, a gente tem que ser meio criterioso aí para conseguir formar uma boa carteira. Quando lá fora, gente, você se perde no meio de tanta empresa, inclusive você acaba tendo às vezes que investir em ETF, compensa mais investir em ETF, porque não tem como você ter uma carteira com todas as boas empresas. Se você for pegar o filé mignon do que tem lá, você vai botar 300, 400, 500 empresas na sua carteira de tantas opções que tem lá, seja de empresas, ETF, REITs, enfim, as opções são infinitamente maiores do que no Brasil. Então essa variedade de opções me causou interesse também em investir lá fora. Beleza, sendo assim, vamos para o item 8. O item 8, gente, é fonte de renda, ou seja, da onde vem o seu dinheiro. Se você tem toda a sua renda, o seu salário vindo do Brasil, ou seja, em reais, então você tem aí, às vezes vai acontecer um problema da variação cambial, né?
Então, quanto mais caro estiver o dólar frente ao real, menor a vantagem em você ficar convertendo real para dólar para fazer os investimentos. Agora, se você tem uma parte da sua fonte de renda em dólar, não tem esse problema, né? Porque se o dólar sobe, você recebe mais, se o dólar cai, você recebe menos. E eu sei que a maioria das pessoas tem a sua fonte de renda somente em reais, então provavelmente você vai colocar como um ponto aqui para investir só no Brasil. Como eu tenho aqui a receita vinda do YouTube, então eu recebo em dólar e isso ajuda muito, porque todo mês o Google me paga lá X dólares. Se o dólar estiver mais alto, se eu for converter isso em reais, né, eu vou ganhar mais. Se o dólar estiver mais baixo, eu vou ganhar menos e por aí vai. Agora, se eu resolvo deixar esses dólares lá fora, para mim tanto faz, não interessa se o dólar está subindo ou está caindo, eu já estou recebendo em dólares. Então isso não faz diferença e acaba ficando muito mais fácil, porque quando eu recebo em dólares e invisto em dólares, eu não tenho então essa preocupação com a variação cambial. Então nesse ponto eu já coloco aqui como diversificar lá fora, sim, porque principalmente se o dólar estiver muito baixo, imagina que o dólar cai lá para 3, dificilmente isso vai acontecer, mas se ele cair, não é interessante eu pegar esses dólares que eu recebo lá fora e trazer para o Brasil, porque o dólar vai estar valendo menos aqui. Inclusive eu vou criar um quadro aqui no canal que vai se chamar Investindo Meus Dólares. O que eu vou fazer? Todos os meses eu vou abrir aqui o AdSense e eu vou mostrar quantos que o YouTube me pagou naquele mês e é esse valor que eu vou investir lá fora. Então se o YouTube me pagou 300 dólares, eu vou mostrar, ó pessoal, esse mês o YouTube me pagou 300 dólares e é isso que eu vou investir lá fora. Ó pessoal, esse mês o YouTube me pagou 1.000 dólares, é isso que eu vou investir lá fora. Todos os meses, esse quadro vai se chamar Investindo Meus Dólares. Logo, logo já sai o primeiro vídeo. Aguenta aí. Beleza, então vamos agora para o item 9. Pessoal, vocês viram acrescentar mais 2 campos aqui no decorrer da gravação desse vídeo. Eu lembrei de mais 2 itens importantes que eu não tinha colocado nessa lista aqui. Então serão 13 itens, tá? Vamos lá. Então olha só, o item 9, sucessão patrimonial. A gente às vezes acaba não conversando muito sobre isso aqui no Brasil, mas você tem que pensar assim. Após o momento que você morrer, para quem vai ficar esse capital aí? Vai ter que ter um herdeiro, né? Sempre alguém fica com o capital que você acumulou. E aí, como funciona essa questão de sucessão patrimonial aí? Como que o seu herdeiro vai conseguir transferir essas ações para ele? Vai pagar imposto sobre isso? Não vai? Enfim, essa é uma questão que tem que ser levada em consideração, tá? E lá fora, a gente tem um certo problema de sucessão patrimonial. Porque, primeiro, esses investimentos estão lá fora, sobre a legislação daquele país. Então, a pessoa que ela vai herdar isso aí, ela pode ter dificuldades em fazer a transferência desses ativos aí, tá? Então, isso é um ponto negativo, um ponto que preocupa. Segundo, lá nos Estados Unidos, o herdeiro ele tem que pagar um imposto, que tem umas tabelas lá, que eu vou gravar vídeo ainda falando com mais detalhes isso para vocês. Mas geralmente ali é 40% sobre o patrimônio. Então se você tem um patrimônio de 1 milhão lá de dólares, 400 mil dólares já vai ficar lá de imposto para o governo. Porém existem algumas isenções. Se você tem lá até 60 mil dólares, você acaba não pagando o imposto, você está isento, tá? E existe uma possibilidade que é você ter uma conta conjunta. Então, por exemplo, eu abri conta conjunta com a minha esposa, a Avenue, que é a corretora que eu abri a minha conta, ela possibilita com que você abra conta conjunta já no momento da abertura lá. E aí, nesse caso, a isenção vai lá até 120 mil dólares. Então fica muito mais fácil porque 120 mil dólares, a gente já está falando lá de um patrimônio de R$500 mil. Então quando você consegue atingir um patrimônio desse, mesmo que uma das partes venha a falecer, a outra parte consegue movimentar, resgatar, trazer para o Brasil de novo, de repente abrir uma conta conjunta com outra pessoa e levar o dinheiro lá para fora de novo. Então fica mais fácil essa movimentação aí quando se tem conta conjunta. Mas é um ponto que é chato, você precisa estudar, muitas vezes você precisa buscar a ajuda de um profissional que vai te ajudar nessa questão de sucessão patrimonial. Então isso é uma das coisas que sempre me deixou um pouco receoso em investir lá fora, e eu ainda continuo com um pouco desse receio. Então nesse aqui eu coloco como um ponto negativo, que eu prefiro deixar só no Brasil, né? Se fosse avaliar só esse ponto aqui, eu deixaria só no Brasil o meu patrimônio. Então tá aqui um ponto negativo. Bom, feito isso, vamos para o item 10. O item 10 é burocracia para abrir conta em uma corretora. Até um tempo atrás, gente,
não era aberto ainda esse mercado. Era mais difícil um brasileiro ir lá fora, abrir uma conta numa corretora e começar a investir. Primeiro, você precisava de um capital mínimo para investir, você precisava às vezes mandar documento via fax, via correio até chegar lá. Cara, era uma burocracia e era tudo em inglês, você precisava dominar a língua e tudo mais, então era muito difícil. E aí, esse mercado vem facilitando muito, inclusive a corretora que eu estou utilizando, que é a Avenue, gente, é muito fácil, você só chega lá e coloca seus dados, abre a conta, da mesma forma que você abre uma conta hoje aqui no Brasil, né? Você vai lá na Clear, você vai na Modal, você vai na Ágora, tantas corretoras que tem aqui no Brasil, da mesma forma que você abre uma conta aqui, você abre uma conta na Avenue, mesmo sendo lá fora. Por que tem essa facilidade? Porque ela é uma corretora que, apesar de ela estar lá fora, é uma corretora feita para brasileiros. Então, facilitou muito agora o meio de campo, quem tinha uma dificuldade com aquela chatice de abrir conta lá fora. É claro que não é tão difícil assim, você consegue, mas tem que dominar um pouco mais a língua, tem que estudar um pouco e tem enviar documento lá para fora, tal, você consegue. Mas nada se compara com a facilidade que a Avenue trouxe para nós de abrir uma conta lá fora. Então esse foi um dos motivos também que me fez ficar mais motivado em investir lá fora. A facilidade de você abrir conta em uma corretora para investir lá fora, que foi a facilidade que eu tive através da Avenue. Bom, dito isso, vamos para o item 11, dificuldade com a língua, tá? Olha só, eu nunca tive muita facilidade com inglês, já estudei, fiz 2 anos em inglês, depois acabei abandonando. Eu até acho bacana, mas eu nunca tive facilidade com a língua e até hoje eu não falo fluente em inglês. Mas eu sempre estou estudando, buscando alguma coisinha. E esse era um dos pontos que praticamente me impedia de investir lá fora. Por quê? Porque o suporte das corretoras era tudo em inglês. Para você abrir conta na corretora era tudo em inglês. Para você analisar as empresas, tudo em inglês. Então, acaba dificultando muito quem não tem facilidade com a língua. E esse era um dos motivos pelos quais eu não investi lá fora. E como a Avenue ela trouxe essa possibilidade aí de ser uma corretora americana para brasileiros, é tudo em português. Então dentro do site você navega tudo em português e o suporte é em português. Então tem um brasileiro te atendendo lá, um brasileiro que vai atender sua ligação, responder seu e-mail. E cara, isso pra mim fez muita diferença como eu tenho dificuldade com a língua. É claro que agora que eu estou investindo lá fora para entender melhor aquelas empresas, aqueles balanços, eu até estou me esforçando para estudar mais inglês, é importante, né? Você conhecer mais a língua. Mas só essa questão aí de eu ter um suporte em português, cara, para mim fez toda a diferença. Então isso foi mais um ponto positivo para que eu resolvesse de vez investir lá fora, tá? Bom, o ponto 12 é a complexidade e custo de envio do dinheiro. Porque se você recebe, tem sua grana lá toda em reais, né? Você vai ter que mandar lá para fora. Na verdade, até eu que tenho uma parte do meu pagamento em dólares, eu tenho que trazer esses dólares para o Brasil porque eu recebo pelo CNPJ e eu invisto pelo CPF. Então não tem como eu fazer essa migração de CNPJ para CPF direto lá fora. Mas essa transação me custa muito pouco, então eu acabo considerando esse valor como recebimento em dólar mesmo. E aí, gente, a complexidade e custo do envio do dinheiro antigamente era muito maior, porque você conseguia fazer isso somente por bancões tradicionais e eles cobravam um spread gigantesco, o IOF lá, tudo era caro para você fazer essa transação lá para fora. E hoje a gente tem empresas que fazem esse trabalho. Então, por exemplo, se você investe em alguma corretora que não seja a Avenue, por exemplo, você precisa achar alguma casa que faça essa transação aí, converta real em dólar. Agora, se você investe pela Avenue, por exemplo, o próprio sistema da corretora já faz essa conversão. Então você deposita em reais, você faz uma TED normal aqui, como você fosse fazer para qualquer outra conta, ou para uma corretora brasileira, você faz um TED lá para a Avenue. E aí vai aparecer o saldo lá na sua conta, eu não vou mostrar aqui ainda porque eu não transferi nada. Vai aparecer como em reais. E aí dentro da própria corretora você faz a conversão para dólares e investe lá fora. Então facilitou muito isso e os custos que antes eram bem maiores para você fazer essa transação, agora baixou muito e a gente consegue aí transações ali de 1,5%, 2% ali, esse spread para você converter o real para o dólar. Então facilitou muito isso aí e esse foi um ponto que me fez querer investir lá fora também, que antes realmente não compensava converter real para dólar. Bom, estamos chegando ao fim, vamos para o último ponto, gente. Ele ficou por último, mas não é menos importante por isso, tá? Que é o imposto de renda, inclusive é uma das coisas mais importantes que existem. O imposto de renda, para quem investe lá fora,
a forma que você vai declarar, o controle que você tem sobre isso, é diferente dos investimentos aqui no Brasil. Então, exige que você, como investidor, dedique um tempo a entender como funciona o imposto de renda lá fora. Eu ainda não tinha conseguido tirar um tempo para me dedicar a estudar o imposto de renda, como fica lá fora, e isso não me trazia segurança em investir lá. Como que eu vou deixar parte do meu patrimônio no exterior se eu não sei como funcionam as regras de declaração de imposto de renda? Então isso é essencial e a gente pode ligar isso aqui com o item 2 lá em cima, que é a experiência do investidor, tá? Então se você ainda não tem facilidade, se você tem dificuldade ainda em fazer a sua declaração, a sua organização de imposto de renda no Brasil, não é hora de você levar parte do seu capital lá para fora. Você precisa dominar o imposto de renda aqui no Brasil e aí sim você vai estudar o imposto de renda lá fora. A partir do momento que você dominou como funciona aquela declaração, tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu posso gravar vídeos específicos para isso, eu vou trazendo aos poucos aqui para vocês, vão deixando aí nos comentários aqueles vídeos que desses tópicos aqui, aquilo que você gostaria que eu explorasse mais, que eu trago vídeos falando sobre esses assuntos, e um deles, que é muito importante, é o imposto de renda. Então, primeiro, estude aquele imposto de renda lá fora, como vai funcionar a declaração para quem investe lá fora. Quando você se sentir confortável, aí sim é momento de você começar a investir lá. Agora, outro motivo que me ajudou muito e me deixou feliz é pelo relatório que a Avenue entrega. E esse foi mais um dos motivos que me fez ir para a corretora Avenue. Porque quando a gente investe lá fora, primeiro, você tem que fazer dólar médio, tá? Cada vez que você compra um ativo, você tem que entrar no site do Banco Central, você precisa fazer a pesquisa lá de qual foi o valor da conversão do dólar naquele dia e você precisa fazer um controle para ter o dólar médio. Inclusive na planilha da Estratégia 500 Pratas, a versão 3.0, eu já coloquei a atualização para você saber o dólar médio, para você ter esse controle na hora de declarar o imposto de renda. E outra coisa que você precisa saber e declarar para a Receita, da onde é a origem dos recursos? Quando você compra uma ação, a origem dos recursos foi em dólar ou real? Estados Unidos, Brasil. Você precisa saber isso e declarar isso para a Receita Federal. E quando a gente investe em empresas lá fora que pagam dividendos e a gente reinveste os dividendos, muitas vezes você compra uma ação que parte da origem dos recursos é em dólar e parte é em real. Então imagina que eu tenho lá 100 dólares na minha conta e eu pego aqui mais 500 reais, transfiro para lá, certo? E eu vou comprar alguma ação americana lá, vou comprar ações da Amazon, por exemplo. Então veja que eu comprando esse valor em ações da Amazon, parte dos recursos, 100 dólares, são recursos vindo de lá. E uma outra parte, que são 500 reais, veio daqui, do Brasil. Eu preciso especificar isso quando eu for declarar para a Receita a minha posição em Amazon. Eu preciso dizer qual é o valor que eu tive origem em dólar e qual o valor que eu tive origem em reais. Isso é difícil você controlar e a corretora Avenue, ela separa isso para você dentro da plataforma. É a única que eu encontrei que faz isso e isso me deu um conforto. Por quê? Porque eu não gosto de me incomodar com o imposto de renda, preciso que o imposto de renda esteja tudo certinho. Esse é um dos pontos, mas a corretora ela traz todo um relatório. Como é uma corretora americana para brasileiros, ficou mais fácil, porque imagine, quando a gente tem uma corretora que ela é americana para americanos, eles não estão nem aí para como vai funcionar a declaração do imposto de renda no Brasil. Inclusive, eles nem sabem como vai funcionar. Então, você vai, monta sua carteira lá fora e depois você que se vira em organizar esses dados, origem dos recursos, tudo, para conseguir fazer a declaração do imposto aqui. Agora, como a Avenue ela é uma corretora que ela é americana, mas feita para brasileiros, os caras já pensaram em tudo isso. Então, eles se trazem relatórios baseado na nossa legislação, que basicamente é só você pegar esse relatório ali mastigadinho e transportar isso aí para o programa da Receita. Então, cara, isso aí para mim foi uma mão na roda, facilitou demais e me deu um ânimo assim em investir lá fora quando eu tomei conhecimento desses relatórios ali. E esse foi um ponto positivo. E com isso, galera, a gente fecha aí, no meu caso, 11-2. Então, eu acho que ficou muito claro aqui os motivos pelos quais eu decidi diversificar parte do meu patrimônio no exterior. Agora, eu vou deixar essa tabelinha para você aqui na descrição do vídeo, tá? Clica aqui, faça uma cópia para você e faça esse exercício, faça essa análise, esse estudo com calma. E se você ver aí que o peso ficou maior em diversificar lá fora, vamos começar a estudar e levar uma parte do patrimônio lá para fora. Se no seu nível de investidor você ainda está com um peso maior para o Brasil,
sem problema, cara, fica aqui no Brasil e vamos avaliando aí isso aí, a sua evolução, até que chegue um momento que você sinta a necessidade de diversificar, que a nota aqui, o peso para diversificação seja maior. Aí sim vai ser o momento de a gente começar a levar alguma coisinha lá para fora. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo, mas eu precisava me aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui para ajudar vocês a não ficarem com essa dúvida, não ficarem em cima do muro e entender também por que eu tô levando parte do meu patrimônio lá para fora agora. Ah, eu falei que eu ia falar um pouco sobre o percentual aí, né? No primeiro momento, gente, eu pretendo chegar até 5% do meu patrimônio lá fora. Por quê? Porque eu ainda estou me familiarizando com aquele mercado, eu ainda estou entendendo melhor a questão de imposto de renda, sucessão patrimonial. Eu estou estudando. E quanto mais eu estudar e mais eu me sentir confortável, vai ficando mais fácil eu decidir se eu aumento, passo de 5% ou deixo em 5%. Mas por enquanto, eu não pretendo ter mais que 5% do meu patrimônio lá fora, tá? Então 95% Brasil, 5% lá fora e eu vou mostrando essa evolução no meu patrimônio lá fora para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!